Esse episódio aborda temas sensíveis e recomenda-se que seja ouvido com cuidado e atenção ao seu bem-estar emocional. Se necessário, busque apoio ou pause a escuta caso se sinta afetado. Um bom dia. Não, bom dia não. Já começou Porque a a gravar. pessoa vai assistir à noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Felipe. Valendo. Muito bem-vindos a mais este episódio do Diálogos Conectados. Sim, nós mudamos de nome. Mas a gente mudou de nome porque agora, além de um evento, a gente está como um projeto contínuo. Se tudo der certo, vocês nos verão ou ouvirão pelo menos uma vez por mês entrevistando alguém relevante da área de educação à distância, seja docente ou técnico administrativo do IFCE ou de outra instituição também relevante da nossa região. Hoje, nós vamos conversar com a professora doutora Lins Martins. Ela que é pedagoga, mestre e doutora na área de educação, inclusive pesquisando sobre educação à distância e tecnologias digitais. E não está no Lattes ainda, professora, mas terminou recentemente um pós-doc, cursou lá na Universidade Católica de Brasília, pesquisando na linha de pesquisa de educação, tecnologia e comunicação. Ela tem trabalhado muito e pesquisado muito sobre o uso de telas e celulares por crianças e adolescentes e os efeitos disso na educação. E aí, como é um tema relevante, você deve ter visto as notícias recentemente, a gente chamou ela aqui para a gente trocar umas ideias. Me chamo Felipe Bastos, não me apresentei logo no começo, mas estou aqui com minha colega Sinara. A gente está rodando esse projeto e a gente deseja que você se sinta muito bem-vindo para ouvir nossas conversas e, quem sabe, aprender bastante sobre educação. Sinara? Seja bem-vinda, professora Liz. Ê! Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Prazer estar aqui agora, do outro lado da mesa, né? Para quem não assistiu o primeiro podcast, gente, vamos lá escutar. Eu sofri um golpe, né? Os últimos 5 minutos tem um golpe lá, fui enganada, mas brincadeiras à parte, estamos aqui. Professora Liz, é um prazer mais uma vez, né? Que a senhora seja muito bem-vinda aqui ao nosso Instituto Federal. Para quem está nos ouvindo no Spotify, nós estamos no CREAD, é o Centro de Referência de Educação à Distância do Instituto Federal, tá? Localizado aqui na cidade de Fortaleza. E nós estamos aqui no estúdio do CREAD junto comigo. Nós temos a Vitória, nós temos o Arthur, tá? Que estão dando apoio tecnológico, e quem está falando é a professora Sinara Duarte, junto com o nosso colega Felipe, né, na bancada. Bem lembrado. E, professora Liz, me conte aí, o que é que motivou você a pesquisar o uso das telas, do excesso das telas? Conte aí como começou essa história. Bom, queria agradecer o convite, parabenizar o CREAD por essa iniciativa, né? Para trazer as conexões e utilizando das mídias, né, os recursos que a gente tem hoje, dizer que isso é muito importante a gente pensar em rede, né? Nós estamos fazendo aqui um processo de educação em rede e a possibilidade das pessoas estarem acessando, nós estamos dando acesso a temáticas que muitas vezes a gente não dá conta, né? Agradecer os bolsistas que estão aqui, que estão acompanhando, o pessoal do vídeo, né? Bom, quando eu fui convocada, né, pela universidade a opinar sobre essa questão das telas, foi em 2018, quando a França decide proibir o uso dos celulares, né? E naquela altura, eu já ponderava algumas questões, principalmente para a infância, né? A gente estava falando olha, tem que ter acordo didático, né? Acho que era um ponto importante. A gente tinha que chamar a família para falar sobre isso, né? A escola não era proibição pela proibição, né? Então, acho que a gente poderia fazer um uso consciente, que é isso que eu chamo, uso consciente, ponderado, e principalmente a gente falar, conscientizar os pais, estabelecer regras, limites, né? E aí a gente traria uma questão muito importante, que é a formação dos professores, né? Essa formação docente digital,
para e com o digital. Para com o digital e com o virtual, né? E aí, a partir daí, em 2019, eu fiz uma licença capacitação na Universidade Aberta de Lisboa. Lá eles têm uma licenciatura que é toda à distância, mestrado e doutorado. Mas, do ponto de vista das escolas que eu visitei, escolas para educação infantil, a gente não via as crianças muito em contato, os miúdos, né, como eles chamam, em contato com as telas, né? Então, isso me chamou muita atenção, inclusive porque eu fiquei hospedada lá na residência da Universidade Católica, a residência feminina, e nós não poderíamos, uma das regras que a gente não poderia acessar a internet nem os celulares quando a gente entrasse nos quartos, né? Então era um resguardo, a gente tinha acesso na biblioteca, nos espaços de estudos, né? E aquilo foi me chamando muita atenção. Quando eu voltei ao Brasil, uma aluna da pedagogia disse: professora, eu quero estudar um tema sobre as telas de computadores para criança. Por quê? O tema dela ficou da telona à telinha. E aí ela queria pesquisar exatamente os conteúdos que o YouTube, na época, estava divulgando. E aí nós fizemos um levantamento interessante sobre isso. Primeiro, do ponto de vista da infância, né? Recuperando o conceito de infância. E aí aqui para os pedagogos, né, como eu, professora Sinara, né, a gente tem um clássico na pedagogia que é o livro História da Infância e da Família, do Philippe Arrier. E nós trabalhamos com esse livro, né? Nós trouxemos esse conceito de infância, que o Philippe Arrier vai dizer que o conceito de infância ele é recente, né? Em que a gente tinha a criança se tornava muito adulta, né? Até então, em alguns séculos passados. E aí a gente começou a investigar como era que isso estava acontecendo em alguns conteúdos que estavam sendo publicizados pelo YouTube. E a questão de consumo infantil, né? Que isso foi algo bem preocupante. Veja, nós estávamos em 2019, né? Pré-pandemia, né? Ainda não estava na pandemia, né? Então, assim, a gente fez um estudo, pesquisamos alguns sites e a gente não tinha realmente o YouTube Kids, né? A gente ainda estava... Então, foi um trabalho visionário na época, porque a gente se questionava, né, sobre um consumo de venda desde roupa, porque aí o mercado olhou para a criança acessa, o número de crianças naquela época que acessava já era antes dos 6 anos, né? Então, crianças que já acessavam, os adolescentes de 13 até os 17 anos já estavam acessando as redes sociais, né? E o YouTube é uma rede social, né, mais acessada, e as crianças passaram a receber, naquela época, muitas crianças já recebiam celulares como presente dos pais, né? A criança passou de ano, então todo ano ele dá um celular, então tinha uma negociação nesse aspecto, né? E essa minha orientanda, na época, ela trabalhava com as crianças numa escola pública. E ela dizia assim: professora, é tão diferente quando eu trabalho com a criança, quando eu não uso o celular, quando eles não estão com o celular, porque aí eu trabalho outras questões que ela desenvolve, né, muito mais, né? Então foi tudo a partir daí, essa questão da telinha telona, né? Então, antes da pandemia. E aí, se a gente pensar, né, que a internet ela é um lugar de produção cultural, né? Um lugar de produção de outras sociabilidades, e a criança não tem maturidade, né? A psicologia vai dizer isso, né? A gente não tem, talvez a partir dos 13 anos é que a gente vai ter uma certa maturidade para lidar com os conteúdos, mas o que a gente via era também a Vogue tinha lançado, na época, a revista Vogue, uma matéria, era com fotos muito sensualizadas da criança, né? Isso era muito
Eu lembro que estava no TCC dela essas fotos. Quem quiser ver, ainda está no TCC dela. Isso, exatamente. Então, nós ficamos muito preocupados com o que a gente viu. Eu lembro que a gente saiu da banca, assim, meio que estarrecidos, porque é uma coisa que quem tem filho, quem tem bebê, né, muitas vezes não vê, bota ali um vídeo do YouTube. Isso tem sido também uma preocupação das mães, né, as mães trabalhadoras que precisam deixar seus bebês com as babás, às vezes. Aí as babás, às vezes, colocam lá os vídeos, a mãe não sabe, os pais não sabem, né? E isso a criança vai perdendo muito a questão da percepção, do faz de conta, do afeto, né? Então, ela fica vidrada na tela. Então, você vai ter um prejuízo aí. E nessa época, né, que a Carol fez, ela dizia assim, professora, mas me preocupa muito essa mercantilização. Aí a gente falou da infância, a gente falou do que a indústria ganha com isso. Com certeza. Então, aquela foto, né, da clássica, né, a mãe com a roupa igual a da filha, né? Então, tem toda uma produção sobre isso, né? Então, o mercado absorveu isso, né? Então, eu com pijama e a minha filha com pijama igual ao meu, a roupinha. Então, tudo isso faz parte de uma produção de consumo, né? E que isso incentivava muitas outras crianças, né? Inclusive, a escola, eu quero que está naquele vídeo, eu quero que eu vi, né? Então, e aí a gente falou também, na época, de que a gente estava lidando com outra geração, né? Aí, a professora Sinara sabe disso, a gente estava numa geração alfa, né? A gente estava naquela época numa geração que já nasceu nessa conexão, né? Que já teve um processo aí de estar intoxicada. Hoje, assim, pensando em 2025, eu digo que a gente já está intoxicada, né? Estamos todos adultos, né? E aí, pensando na infância, isso é muito perigoso, né? Porque isso afeta muito o desenvolvimento. E aí foi indo em 2000 quando chegou a pandemia, é o que eu digo, que a gente, antes do MEC estabelecer essa questão da proibição do uso do celular, nós já usamos celulares à revelia em sala de aula. A pandemia, né, nós usamos o tempo inteiro. Obrigou, né? Foi uma forçação, né? Assim, muitas vezes na educação infantil eu recebia, professora, olha como é que eu estou avaliando meus alunos pelo WhatsApp. Os maiores prejuízos durante a pandemia foi na educação infantil, exatamente porque as crianças não iriam se adaptar. Você imagina uma criança de 1, 2 anos para se adaptar e ficar ali 40 minutos olhando para uma tela e aí tinha que ter o pai, tinha que ter a mãe, né? Que não foram treinados para educar formalmente. Né? Exatamente, não foram treinados, né? E aí eu assim, nas entrevistas que eu tenho dado, o que é que eu tenho defendido? Tem que falar com a família. Esse papel, ele não é só da escola, né? E não cabe só à escola dizer assim, olha, a gente não vai ter celular, né? Para a criança, cabe primeiro aos pais. Os pais é que devem ter essa vigilância em casa, inclusive perguntar para a escola, né? Olha, eu não quero que meu filho tenha contato. Aqui como é que é, né? Uhum. Então, isso é muito preocupante porque muitos países, Portugal, França, Austrália, muitos já decidiram pelo não uso de celular, certo? E aí eu digo que aqui no Brasil a gente pode fazer algumas ponderações, né? O Ceará, em 2008, o Ministério Público já havia proibido. Sim. Muito tempo antes. Mas como não tinha uma regulamentação do ponto de vista institucional, né, do governo federal, esse debate ele só se vem retomado ano passado. Então, a partir de 2024, novamente eu fui convocada a falar sobre esse tema, estando no meu pós-doutorado, mas eu fui convocada a falar sobre esse tema, novamente porque estava tramitando no Congresso Nacional já esse processo que o MEC institucionalizou, né, que o governo Lula institui agora em janeiro. Mas esse processo ele já vinha ocorrendo, né? Já existia, alguns estados do Brasil já tinham decidido por tirar
Mato Grosso, eles já estavam, mas isso não era legalizado. Era muito comum, né? E aí a gente discutia como pesquisador da área, era muito comum a gente chegar em algumas escolas e ter assim, proibido o uso do celular. Mas eu perguntava assim, mas o que que a gente vai colocar no lugar disso? O que que a gente tem, né? Então, as propostas didáticas, será se a gente tem proposta didática, né? Para onde é que cabe? O que cabe à família? Né? Então, acho que a gente está num momento muito interessante, que é trazer a família para a escola. Né? Então, o celular, ele não... Até então, se você pensar no conjunto das políticas de informatização da escola pública brasileira, o celular, ele não entra, ele veio para a escola, mas ele não está... Né? O Ceará teve sistema de TV, teve sistema de teleensino. Nós tivemos várias experiências com o Instituto Universal Brasileiro, muitas experiências na EAD, na área do ensino superior, mas propostas, políticas, né, voltadas ao uso do celular. A gente teve do tablet, a gente teve o computador por aluno, né, e talvez a gente precise retomar o lugar dos laboratórios de informática nas escolas. Né, que essa é uma proposta antiga, né? Ela não é nova. Então, talvez esse lugar, né, e retomar o sentido pedagógico do que a gente pode fazer, do que tem com esses aparelhos. Né? Então, se as escolas já estão equipadas, né? No tempo que eu comecei a pesquisar isso, a gente tinha uma questão que era a falta de acesso a equipamentos, né? E hoje a gente tem uma escola um pouco mais conectada, né? Já que a gente está falando de conexão. Então, hoje a gente já tem essa geração, ela já chega na escola, já ganhou tablet, alguns já ganharam computador, o professor já ganhou o Chromebook, né? E aí, qual é o ponto-chave, né? A formação de professores. Né? Então, eu estou com uma geração que é alfa, mas com a formação, o professor lá da educação infantil, ele não sabe o campo de possibilidade que ele pode fazer com esse material. Né? Inclusive, o Ceará tem foi desenvolvido aqui o Luz do Saber, que hoje é uma política que está dentro do governo do estado, né? E foi criado lá na Faculdade de Educação pelo meu colega Marcos. O que é que seria esse Luz do Saber? O Luz do Saber, ele foi criado, inicialmente a ideia foi de um aluno da pedagogia que estudava software. Ele pesquisava software educativo. Sim. Né? E aí veio uma demanda, por que não fazer um software educativo para educar adultos? Tendo em vista que, no Brasil, a nossa questão do analfabetismo ainda é muito alta, né? E na época, é tanto que assim, o Luz do Saber ele foi sendo aperfeiçoado. Se você quiser, pai e mãe que está ouvindo, né, pode baixar o Luz do Saber gratuitamente, né, aí no seu celular, no seu Android, você pode baixar e fazer um teste, né, porque aí você tem a identificação da criança e aí a criança vai avançando, né, à medida que ela se identifica. Então tem toda uma concepção pedagógica. Tem o Paulo Freire lá, né, que para a gente é uma referência na área da educação de jovens e adultos. Mas hoje o Luz do Saber ele já está adaptado para criança. Né? Ele é um software de aprendizagem de leitura e escrita. Isso, ele é voltado para alfabetização e para leitura e escrita. Sim. E é daqui do estado, né? Então eu digo sempre que a gente pode... O portal do professor tem muito material voltado para isso, né? Com vários temas que a gente pode... O MEC tem um Banco Internacional de Objetos Educacionais. Os objetos educacionais, né, que são software que a gente pode acessar e trabalhar esse material, né? E aí a questão realmente que eu acho que... E aí as pesquisas têm apontado, né, essa questão dos 2 anos, que no documento que o MEC lançou, a criança para ter contato, né? Então, assim, eu me questiono muito, porque aí é isso que eu estou falando, não dá para a gente pensar isso sem não pensar na família. Volto a dizer, isso não é um papel só da escola, né? Que aí, se banir o celular na escola, mas ele chega em casa e aí ele tem todo um acesso livre, Sim. né? Até porque a criança, ela se espelha muito no adulto, né?
Eu disse isso, eu acho que em 2023, numa palestra no Congresso de História da Educação do Ceará para professores, na cidade de Pacuti, na Serra aqui do Maciço. E aí eu comentava muito com ele, como é que você usa o seu celular, né? Em casa, como é que é feito? Quem usa, né? Como é que isso é? Isso foi pós-pandemia, né? Então, é por aí, né? Não, a questão escola, família, né? Nunca teve tão urgente da gente pensar, né, como campo de possibilidade de chamar a família e dizer, olha, essa parte aqui é da escola, mas a família tem que estabelecer horários, tem que chegar, eu já dizia isso alguns anos atrás, gente, tem que chegar a hora de desligar, né? Era que nem naquela época que a gente disse, ó, desligou a TV. Sim. Né? A gente é de uma geração que se desligava, a gente tinha o direito a se desconectar, né? É bem complicado mesmo, viu? Mas dá para perceber, professora, que a senhora tem uma forte ligação não só acadêmica com essa linha de pesquisa, né? O seu envolvimento até emocional por desejar que a educação progrida de forma a beneficiar nossos jovens. Nesse sentido, o que foi que a motivou a entrar nessa área de pesquisa? Tem um motivo especial que ele levou a se debruçar sobre esse tema das telas, do excesso de telas infantil? Sim. Na pedagogia, quem é pedagogo, né, a gente lida muito com criança, né? E eu sou de um departamento, inclusive, que tem fortes pesquisas na área da infância, né? Inclusive do Unicef, e trabalha muito a questão da alfabetização. E, assim, pensar. E aí, vendo meus sobrinhos, vendo as crianças que estavam à minha volta, né? Cenas, né, da mãe amamentando e com o celular, assim, onde eu vou. E assim, a demanda que chegava dos estágios também na faculdade de educação era assim, professora, mas eu vi uma mãe amamentando uma criança, um bebê, e com o celular aqui. Muitas vezes essa mãe é a mãe trabalhadora que está lá na UPA, esperando um atendimento, e que só tem um celular para se comunicar. Sim. Né? E eu perguntava sempre, onde é que você vê? Porque aí essa paixão pelo estudo das telas, ela veio com essas demandas também da faculdade, né? Que os alunos na disciplina que eu leciono, que é a disciplina de informática educativa, e aí é mais uma concepção mais da informática contribuindo para a educação, né? Não é a informática, né? Eu digo, aqui a gente não vai aprender a programar. Não que a gente não precise dos programadores, não que a gente não considere essa importância, mas a gente pensar assim, o que é que a gente pode contribuir para melhorar o que está na escola. Então, essa foi, acho que um mote que eu comecei a pesquisar sobre isso e pensando que, assim, essa geração, ela precisa também de um direcionamento no sentido de que a gente precisa pensar nessa criança que a gente está num futuro diferente, né? A gente tem aí um outro tempo, né? A gente tem uma geração que é do presentismo, né? Então, que é das urgências, né? E a gente precisa pensar na saúde mental dessas crianças, né? Então, a gente tem muito os índices de crianças também que desenvolveram, né? Algumas dificuldades de aprendizagem são altos, né? Eu tive acesso a isso, problemas na fala, crianças com problemas, né, a cognição muito afetada. Então, foi por aí, né, que eu comecei a me interessar. Foi através das próprias demandas que vieram, né? E aí, como eu já trabalho nessa área, e aí meu foco é essa questão da formação do professor, a minha preocupação, que é exatamente esse professor que vai ensinar essas crianças, e eles não têm uma formação. A geração deles são de outra geração, né? Então, como é que isso vai se casar aí, né? Então, a gente tem... hoje, nós não temos uma escola ainda que, principalmente na infância, pelo que eu tenho escutado, que ainda é muito difícil,
né, e lidar, chegar com uma tecnologia que te dá acesso ao mundo. Né? Então, a gente teve uma geração da TV, que era, você desligava a TV, você tinha horário para ver a TV, mas o celular, o acesso aos conteúdos, né, a gente tem que ter cuidado, além das fake news, né, além de também uma questão que me chamou bastante atenção, assim, preocupação, foi os casos de pedofilia, casos, né, de que essas pessoas, elas usam os perfis das crianças para cometer crimes. Então, assim, isso não é muito divulgado, né? Até porque não é permitido, mas Sim. a Polícia Federal tem todo um rastreamento disso. E aí, quando chega no computador, é um adulto que está usando. A maioria, assim, tem idosos fazendo isso, tem homens fazendo isso. E às vezes a família nem sabe, às vezes a mãe não sabe, nem sabia estar usando a conta da criança. Então, assim, isso também foi o que me motivou, porque eu achei, assim, é muito preocupante. É porque aí, às vezes acontece, né, a pedofilia, ela acontece tanto na primeira infância quanto na segunda. E na segunda eles alegam, não é adolescente, o adolescente não vai ser preso, né? E aí eu também, durante a minha faculdade, eu estagiei na Fundação da Cidade da Criança, que é a FUNCI. E a gente trabalhava eu estagiei no Conselho da Criança e do Adolescente por coincidência. Né? Então, a gente tinha essa preocupação muito grande com a questão, né, dos maltratos e das crianças que estavam em situação de rua, né, de crianças que estavam fora da escola, né, e daí, assim, a gente foi muito nesse caminho. Estamos ouvindo Diálogos Conectados no nosso episódio 2, aqui com a nossa presente a professora doutora Lígia Martins Torres, que tem inúmeras pesquisas e que desenvolve, né, estudos a nível de pós-graduação na Universidade Federal do Ceará, orienta mestrandos, orienta doutorados, alunos da graduação, trazendo esse tema extremamente urgente, que é o uso das telas, o uso dos celulares pela infância. Muito bem, continuando aqui a nossa gratificante conversa, a gente já está ouvindo aqui, ou quem está assistindo, o quanto impacto o uso de telas tem na educação e a preocupação que os professores, inclusive que foram alunos ou são alunos da professora Liz, têm tido e trazido, e por isso há tanta pesquisa na área. Professora, a respeito de riscos e impactos, quando a gente pensa no uso excessivo de telas, quais são os principais riscos para o desenvolvimento infantil? Vamos lá, agora aqui falando um pouquinho para os pais e para os professores, né? E para quem tem irmãos pequenos, né? O primeiro deles é a obesidade infantil tem aumentado consideravelmente porque as crianças não têm se movimentado. Né? Então, isso, inclusive, tem aparecido muito nas mídias, que na hora do recreio a criança fica lá, né, acessando o celular antes da proibição, e agora isso tem mudado, né? E em casa também, né? Esse é um risco, né? Um risco na saúde física, o risco, como eu falei, o risco na visão da criança, isso também já é um complicador. A questão do sono, né, isso atrapalha por demais. Ansiedade, né, a saúde mental das crianças, isso atrapalha consideravelmente se a gente pensar que essas crianças ficam expostas, né, muito tempo às telas. A questão da desatenção também, porque a criança fica muito vidrada, né, e aí ela perde. Uma questão que é interessante, que para a infância, o desenvolvimento cognitivo, né, isso afeta o desenvolvimento cognitivo. E quando a gente estuda as fases do desenvolvimento infantil, nós vamos ver que a questão da percepção, do jogo, da fantasia, da brincadeira, do faz de conta, né? A gente foi criado nessa ambiência de explorar
muito mais a imaginação, Sim. que é a parte da construção do cérebro, né, da cognição, né, e também prejuízos na cognição, na fala, porque a criança que está vidrada no celular, ela vai ter uma dificuldade maior de falar, e aí eu tive o desprazer de certa vez eu chegar na casa de uma pessoa e encontrar uma criança no cercado, dormindo com o tablet na mão. Uhum. Né, os pais estavam fazendo outras coisas e eu lembro eu perguntei como é que a criança, ela tá ótima, né? Então assim, ela ficou lá acessando sozinha. Nem o ninar mais as crianças têm, né? Então assim, joga no cercado, deixa lá com o tablet, aí compra o tablet, então assim, é um risco muito alto, e aí eu tô falando realmente para os pais, para quem teve bebê recente, 2 anos, é preciso que os pais conversem, né, e chegue a um acordo, né, assim, veja isso também, os pediatras têm trazido também, têm colocado essas questões dos prejuízos, né, então assim, quanto tempo esse menino fica no celular, às vezes nem é um problema alimentar, é um problema muito mais de uma reeducação, né? Então é preciso que os pais se coloquem e conversem entre eles, não precisa ser na frente da criança e fazerem acordos de limites, né? Nós somos de uma geração que tinha limite, né? E aí a gente precisa trabalhar porque os riscos são muito altos. Eu tive, em 2023, a gente teve no Congresso de História da Educação, psicanalista português, o doutor Carreira, eu não sei se você lembra, professor, na palestra de abertura dele, era falando exatamente dos ecrãs, em que tinha países que as crianças passavam 55 minutos, bebês, menos de 1 ano, acessando as telas. E aí ele fala que isso também vai acontecer, lógico, em famílias menos favorecidas, porque muitas vezes a mãe é mãe solo ou tem aquele celular para o trabalho e para os filhos, né? Então, para comunicação, para ir pegar, para deixar com a vizinha, né? Olha, eu não posso, mas aí deixa com a vizinha deixa o menino lá no celular e vai fazer as coisas. Sim. Uma babá eletrônica, né? Uma babá eletrônica. Então, isso, né, assim, quem é que garante? Não há garantias nenhuma, então, se a família puder, né, ver o tempo, né, e criar, eu acho que a gente está perdendo muito essa capacidade de criação. Sim. A gente cria, essa geração alfa, ela cria muito e cria muito fácil nas redes. E muito efêmero, né? É muita coisa assim que rapidamente se esvai. Isso, né? E aí eles têm essa capacidade de estar, a Lúcia Santella fala, né? Essa capacidade dele estar em vários cantos, né? Ele está no virtual e ele está no presencial, né? Mas assim, aí do ponto de vista da infância, ontem mesmo eu tive numa loja e eu fui procurar brinquedos educativos para as crianças. Como é difícil. Tudo eletrônico. Né? Eu dizia, não, eu quero os brinquedos de tecido, DDoS. Não tem. Né? E aí é difícil para a gente encontrar, né? E aí a gente perdeu essa coisa de fazer boneca de pano, né? A gente perdeu, inclusive, porque a criança, a questão do fazer com as mãos, de reciclar, né? De pegar coisas de casa, restos, e fazer telefone de restos de rolo de papel, dá para fazer muitas coisas, né? Então, mas aí os pais, assim, como eu disse, normalmente são mães trabalhadoras que precisam terceirizar ou muitas vezes quando é na creche, as creches nem todas, assim, acho que dão conta disso, mas há muitas mães trabalhadoras, elas não têm outra opção a não ser deixar com uma pessoa. Sim. Né, que não tem a menor formação para isso. Então, a gente está falando de uma hiperconexão. Né? E quando as crianças são as mais afetadas. E mesmo que você vá para um passeio, você pode perceber, pode ter seu lugar mais bonito
né? Estão olhando para perto. Olhando para a telinha. Né? Eles estão aqui, se a gente dá assim, um parque, né? E aí tem isso que é muito sério, né? Então, eu digo que a gente tem perdido muito esse conceito de infância. Né? E como é importante a gente retomar, né, esse lugar para brincar, né? O brincar da criança que não seja com jogos eletrônicos. Sim. Né? Assim, talvez esse retorno para uma criação, porque você exerce a criação para pintar, para correr, né? Como a gente estava comentando aqui na hora do intervalo, né? Pegar a baladeira, brincar com os bichos. Sem né? a baladeira. Então, esse uso é o que eu digo, o que é que eu tenho defendido, né? Esse uso consciente, né? Sim. E equilibrado, porque tudo tem que ter um equilíbrio. Né? Imagina aí numa sociedade que a gente não tem equilíbrio. A gente tem sociedades aí comunidades, países que não têm nem acesso à tecnologia. Né? Eu tive, como eu disse lá na universidade, eu tive contato com o pessoal africano, angolano, e a menina estava assistindo a Escrava Isaura. Como novidade. A primeira versão, a primeira né? versão, dos né? anos 70. É a primeira versão que ela dizia, eu estou todo tendo acesso. Né? Porque aí eu falava coisa, ela dizia assim, no meu país não Perdão, tem. é anos 80, gente. A Escrava Isaura era anos 80, perdão. Então, é uma das novelas brasileiras, né, que faz o maior sucesso no mundo. E ela estava assistindo em crioulo, né? E tinha um português. E aí eu estou assistindo sua novela, né? A novela do seu país. E aí eu falando, ela disse, olha, não, isso não existe, né? As crianças no meu país passam fome. Uhum. Então, essa coisa do celular não chega, porque há uma urgência maior que é a questão da alimentação. Sim. Né? Então, a gente tem várias realidades, inclusive aqui no Brasil. Né? Eu tive também uma outra experiência com uma orientanda que fez um trabalho com a educação indígena, né? Que foi na cidade de Caucaia, com os tapebas. E aí a Bruna trabalhava de manhã numa escola regular e à tarde numa escola indígena. E aí ela chegou para mim, professora, como é que eu vou fazer o trabalho se os meninos não têm livro? A gente fez uma arrecadação de livro, né, e tudo. E aí chegou um ponto, ela disse, professora, não vai dar para todo mundo, ainda é pouco. Eu perguntei, Bruna, esse tem acesso ao celular? E ela queria trabalhar a geometria através dos grafismos. Uhum. O que a gente fez? Eu propus, vamos fazer uma feira, trabalhando a cultura deles, que eles vão trazer essas flechas, vão trazer... Então, a gente fez isso no concreto. Uhum. E depois a gente, como os meninos tinham celular, porque os pais usam os celulares para vender, para fazer comércio, né? O escâmbulo é feito todo pelo Facebook. Olha só. Isso na comunidade indígena. Né? Então, eu levei esse trabalho, inclusive foi apresentado lá na Católica de Brasília, foi muito elogiado, porque era muito diferente. E aí eles fizeram os grafismos concretos e fizeram os grafismos pelo Canva, pelo aplicativo do Canva. Né? Isso melhorou significativamente a aprendizagem deles. Era ensino de matemática. Ensino de matemática. E eles acharam muito dinâmico e também a possibilidade de usar o concreto, né? Que eu acho que é isso que precisa. A criança ela precisa saber o que é o concreto e o que é também o virtual. Né? A gente não defende que a gente não dá para voltar. Né? A gente não está numa sociedade que não dá para voltar. Né? Então, a gente está aí, mas dá para a gente pensar no uso mais consciente e regular, né, disso. Então, é isso que eu tenho, quando os jornais têm me perguntado, eu tenho colocado, olha, para a infância, eu acho que é o mais prejudicial, né, porque a gente ainda não tem a formalização. Né, nós ainda estamos, eu digo, o HD está zerado. Sim. A nossa personalidade ainda está em formação. Sim, quando a gente não sabe distinguir, né? Então, eu acho que teve um tempo que o ECA entrou com uma ação, inclusive contra os provedores, aliás, as redes sociais, que estavam fazendo imagens, proibindo o uso abusivo, né, eu acho que a ECA tem que fazer realmente
acho que já está trabalhando nessa política de atualizar isso em relação aos celulares e responsabilizar os pais irresponsáveis, né? Uhum. Então, porque não tem a maturidade para fazer esse encaminhamento, muitas vezes nem o adolescente, né? Então, os riscos para o adolescente também, eu já tinha falado numa outra palestra sobre os riscos de uma situação daqui de Fortaleza, do Jimmy. O Jimmy era um rapaz que cometeu brincadeira perigosa e cometeu suicídio através das brincadeiras perigosas. Existe um instituto chamado Jimmy Cuida. Vocês podem, e aí quem está nos assistindo, podem chamar o Jimmy Cuida. O Jimmy Cuida hoje está no mundo todo. O pai do Jimmy, engenheiro, transformou nessa dor no instituto, e eles fazem oficina, e tem muito material sobre internet segura, né? E eu acho que a gente precisa parar a escola e para dizer assim, qual é a nossa proposta para isso, né? Uhum. O que é que a gente vai fazer desde a creche, né, até pelo menos assim, né, o 9º ano, digamos assim. Porque o médio a gente já está lidando com meninos que estão pré-ENEM, né? Sim. Então, é muito comum hoje esses desafios, principalmente em TikTok. Eu recentemente vi um caso de uma criança, né, que era para pegar um animal exótico, um animal silvestre, passar no liquidificador e engolir. Meu Deus. E esse menino fez essa ação, né? E ele acabou indo parar no hospital e ficou gravíssimo, né? Ficou num estado muito grave. Porque esses desafios, eles são bem famosos. E aí, gente, eu queria dar uma dica. A Netflix não está patrocinando esse canal, tá? Eu ligo dizer Netflix, mas a Netflix lançou esse final de semana uma série chamada Adolescência, que fala um pouquinho, ela tem um pouquinho de relação, porque se eu falar, dá spoiler, tá? Eu não quero dar spoiler. Então, assistam a série Adolescência, porque ela fala justamente do que a professora Liz está falando agora. Da influência dessas redes, da ausência da família. Muitas vezes a família acha que o filho está lá no quarto, ele está seguro, porque ele está trancado no quarto. E, na verdade, o pai desconhece com quem o filho está conversando, que assuntos esse filho está conversando. Então, essa série, ela está na Netflix, ela é bem curtinha, tá? E ela fala justamente de um crime cometido por um adolescente de 13 anos de idade. Então tá lá na Netflix, são 4 episódios, assistam. Vocês vão ver que tem relação direta com o que a gente está conversando aqui agora. Sabe uma coisa que me preocupa nessa questão? Parece bobagem o que me preocupa. No meu ensino médio, a gente levava violão para tocar nos intervalos. Aí um dia desse eu me peguei perguntando, gente, daqui a 1 ou 2 gerações, qual vai ser a cultura musical? Porque no corredor é todo mundo na telinha, músicas prontas em memes. Como eu disse, é tudo muito efêmero. Eu fico pensando quais vão ser as próximas músicas, já que a música é uma das expressões mais belas do ser humano, né? E a gente desenvolve muito o querer da música na infância e adolescência. sim. Né? E aí por que eu defendo tanto essa questão da criança, né, e da adolescência? Porque é onde é nos apresentado, né? E quem apresenta é o adulto. Uhum. Né? Então, tinha uma comunidade, eu acho que era no Orkut, que era meu filho vai ouvir... MPB. Não, meu filho vai ouvir Legião Urbana. Tinham várias comunidades, né? Que aquela ideia de comunidade ela era bem interessante, né? E tinha isso, né? Essa coisa da afinidade. E aí, essa coisa da arte, né? Isso com a infância, isso é muito sério. Porque o desenvolvimento, né? A poesia, a arte, o teatro, né? A capacidade de criação, que é o que eu digo, né? A inteligência, ela é realmente artificial, porque ela não é humana. Ela é artificial, né? Como o que a gente usa ela não é um produto... É um produto do humano, mas é artificial, né? Então, é como não é, eu digo que é uma burrice artificial porque a gente não cria. Criar, né? Você criar uma música, você pensar, você instruir a criança, né?
ter essa percepção da audição, que uma das coisas que a criança primeiro desenvolve é o ouvido já na barriga da mãe. Sim. Então, a partir dos 3 meses de gestação, a criança já vai tudo que você apresentar, né? E é isso. Eu conheço histórias de crianças que sofrem bullying, né? Porque chegou para a mãe dela e disse: mãe, as meninas acham ruim porque eu gosto do Luiz Gonzaga. Olha só. Né? As meninas reclamam porque eu gosto do rapaz latino-americano, que é o Belchior. Sim, daqui da terra. Daqui da terra, né? E essa menina não mora aqui. E aí eu assim, já escutei várias falas de meninas de 10, 9, 12 anos, assim, mulher, mas isso é coisa de velho, né? Isso é coisa de... Então, o Cyber Kids, que eles chamam, né? E aí você... É preciso que... Assim, se o pai ou a mãe escuta isso, a criança também é assim... Eu estou seguindo seus passos, né? Então, os pais, assim, eu falo... Se os pais não apresentarem os melhor, né, o que é melhor para o seu filho, né, não é só a escola que faz isso, porque a escola pode apresentar uma parte, né, mas aí se dentro de casa ele chegar e ter um acesso, né, então ele não vai criar essa questão da criação. Acontece de ter crianças, né, que tem um desenvolvimento cognitivo muito bom, e aí a gente já está falando de outro tipo de criança, Sim. Né, que desenvolve, né, que pega um jogo e transforma em outras coisas. Então, essa questão de você reinventar, de criar, de quem está perdendo. Né? Então, a gente está perdendo muito para essa juventude. Assim, exatamente o que é que vai ser essa juventude, né? A gente fica se perguntando, por isso que é tão importante falar da infância. Né? O jovem de hoje é o adulto de amanhã, né? E se alguém se preocupa mais com tecnologia do que com educação, direito de cada um, qual área chama mais atenção, a inteligência artificial é treinada com dados gerados por nós, pessoas naturais. Se a gente parar de criar, ela para de evoluir. Então, mesmo quem gosta mais de tecnologia do que educação, devia estar preocupado que a gente continue produzindo coisas novas. A questão também do cyberbullying também é uma coisa que me preocupa nas escolas, porque às vezes os pais têm que intervir. Né? Então, eu já tive em outra palestra em que os professores comentavam, olha, que os meninos diziam assim, eu vou lhe pegar lá fora. Uhum. Tudo às vezes a escola nem sabe o que é que está acontecendo. Né? Eles criam grupos, né, de WhatsApp entre si, e aí, né, ameaças, né? Então, surras, né, aquela coisa que acontecia normalmente na nossa geração, mas que era resolvido muito no âmbito da escola, porque era um microcosmos, era só ali. Ali, né? E era o real ali. Né? O docente no corredor ouvia, né? O real. Como diz o Pierre Levy, é um outro tipo de real. Existe, em potência. Sim. Né? A gente não pode esquecer disso. Ele é tão potente que o acesso dessas crianças e adolescentes é muito alta, em torno de 85,6%, né? Isso foi dado que saiu recentemente do documento do MEC. Então, quem puder ver, eu acho que esse é um documento orientador, eu acho que norteador, eu acho que para a gente começar a, né, acordar um pouco para essa questão. Isso, e também tem algumas ideologias, né, de jovens que acabam acompanhando sites, porque na televisão você tem o controle, né? Você assiste um filme, tem lá adequado para tal idade, você tem aquele selinho. Você vai assistir, por exemplo, uma novela, aquela novela tem nudez, então ela só vai passar 11 horas da noite, porque 11 horas da noite a gente está supondo que todas as crianças menores de 15 anos estão dormindo. Então, se você for assistir, por exemplo, uma novela que é 5 horas da tarde, ela vai ser uma novela mais de época, né? Você não vai ter um beijo lascivo. Então, tem toda depois da institucionalização do Estatuto da Criança e Adolescente, houve um controle da televisão. Mas se você for pegar a internet, não tem controle. Não tem controle. O controle é os pais. Sim. Então, eu posso assistir o que eu quiser, quando quiser, na hora que eu quiser. Não tem controle de idade. Eu não sei se aquele site lá, ele tem um conteúdo que pode, por exemplo, incitar uma cultura, por exemplo, a cultura incel, né, que se fala muito hoje em dia, uma cultura red pill,
Para quem não sabe o que é uma cultura Red Pill, gente, são comunidades de pessoas que começam a discutir com misoginia, de ódio, né? De como machucar uma pessoa, como machucar mulheres, como machucar animais, entendeu? Então, tem fóruns específicos na internet que ensina você como cometer suicídio, como você machucar uma pessoa, certo? E esses fóruns, eles usam das redes sociais e muitas vezes usam personagens infantis. Eu já vi, inclusive, usando, geralmente essas pessoas usam animes, né, que é o que essa geração que a gente está falando, da geração alfa que a professora Liz fala, é a geração nascida dos anos 2000 para cá, certo? Do 2001 para cá. Então, geralmente é a geração que gosta de muito anime, gosta muito dessa cultura coreana. Então, eles usam muito desse visual do anime, né? Porque tem muito colorido, muito desenho. E muitas vezes o pai passa lá e tá vendo. Não, ele tá vendo um desenho animado. Porque na minha infância eu assistia Tom e Jerry. Eles meio que sequestram do anime e da cultura coreana para fazer essas atividades. Né? Então, assim, eu assisti o quê? Tom e Jerry. Então, o máximo que acontecia, né? No final, estavam os dois amigos de novo. O Tom e o Jerry passavam o dia brigando, mas no final do episódio eu estava amigo de novo. E começava aquela brincadeira todo episódio. Não, e hoje não, você não tem mais esse controle parental no uso do celular, se o pai não colocar no celular. E aí eu fico perguntando, a senhora, né, que é pesquisadora, como é que está vendo essa questão, certo? Essa questão que cada dia que passa, nós que somos pais, nós que somos educadores, a gente está vendo, né, a personalidade dos nossos jovens, né, o crescimento da violência na escola, não só no Brasil, como lá fora, né, os jovens são a cada dia que passa. A gente está percebendo muito isso, né? Jovens cada vez mais com ansiedade, jovens que estão chegando no ensino médio com sentimentos depressivos, com baixa autoestima. Será que isso não tem uma influência das redes sociais? Será que isso não tem uma influência das redes sociais? Será que isso não tem uma influência justamente da falta de interação, da falta de ter o meu melhor amigo estar aqui do meu lado para quando eu precisar conversar e ele me ouvir, ele me abraçar e eu sentir o calor humano, e não uma pessoa que está usando uma máscara, que está usando um personagem que eu não sei quem é. Será que essa pessoa realmente é meu amigo? Né? Será que essa pessoa que está lá do outro lado conversando comigo realmente tem a idade que diz que tem, certo? Então, são questões que a cada dia que passa, a gente precisa, eu acho que, conversar mais com o jovem, ouvir mais com o jovem. Será que o jovem ele não está no meio de uma multidão e não está se sentindo sozinho? Ele está no meio da multidão, mas ele está se sentindo sozinho. Ele está lá sentindo falta. Só, olha, meu mundo é a internet. Eu estou aqui com vocês, mas eu estou odiando estar com vocês. Eu digo isso porque eu já ouvi. O jovem dizer isso para mim. Eu estou odiando essa palestra. Odiando. Eu queria estar... Tu queria estar onde? Não, eu queria estar conversando com meus amigos numa sala lá, numa rede social X, conversando com meus amigos em call. Para quem não sabe o que é em call, gente, eles ligam num determinado horário e passa... Eu já vi gente ficar 12 horas em call, numa ligação. 12 horas seguidas numa ligação. Com 4, 5 pessoas jogando um jogo incessantemente 12 horas seguidas. Sem se alimentar, sem ir no banheiro, sem beber água. Muitas vezes o problema não é nem a temática, né, senhora? É realmente o excesso e falta de filtro e controle. Então, a professora Liz vai dizer quais são as recomendações, quais são as estratégias para a gente tentar minimizar, né, esses impactos. Como a gente pode observar, é uma preocupação real e que não pode ser trabalhada só com a escola. Se você ficou sensibilizado pelos assuntos que foram tocados, vale a pena procurar auxílio sobre como lidar, né, com esse tipo de assunto. Mas a gente não pode deixar de relatar, né, os efeitos que o uso da tecnologia em excesso pode causar. Nesse sentido, professora Liz, quando a gente fala do uso de telas, quais seriam estratégias eficazes para a gente reduzir o tempo excessivo de tela entre crianças?
Eu tenho começado isso, assim, acho que vai sair um artigo sobre isso. E aí, uma das coisas que eu tenho recomendado é o tempo de uso ele tem que ser um acordo com os pais, né? Então, essa coisa olha, não, você só fica 1 hora, você só fica meia hora, né? Então, assim, 1 hora, eu acho que bebês, criança até 3 anos, assim, quanto o pai puder, a mãe que tem bebê puder segurar esse não contato, né? Seria o ideal, né? Mas aí falando assim, no campo real, né? Esse tempo, eu acho que organizar esse tempo, né, da criança em casa, né? Inclusive da desconexão, né? Então, aparelho celular não entra nos dormitórios. Acho que esse é um ponto importante, difícil de tratar, mas porém importante. E os adultos devem ser os primeiros, né? Eu digo que a gente tem que ter aquela caixinha em casa, né? Ou um lugar para deixar. Os adultos deixaram o aparelho para a criança ver, ó, o aparelho vai ficar fora. Então, esse seria assim, o ideal, né? Que, inclusive, que a internet fosse desligada. Chegou 10 horas da noite ou 9 horas, isso é um acordo que a família faz, desliga. Esse tempo para o descanso, ele é fundamental para o ser humano, né? Imagine para uma criança. Então, eu proponho que, assim, estabelecer esse acordo nos horários, onde, quando e como, né? Às vezes está com a criança, os pais estão com os filhos no shopping, eles realmente não querem saber de nada, eles ficam no celular. Os pais também ficam. Uhum. Nos restaurantes, isso é muito comum. Então, fazer atividades sem o uso do celular, né? Isso é bem, bem importante, né? A gente vai para um parque, a gente vai para a praia. Aqui no Ceará, a gente tem esse privilégio de ter o mar, né, perto de casa, né? Como na cidade que eu estava, as pessoas diziam, né? Aqui a gente tem praia, né? Mas vocês lá, a gente tem uma rota litorânea maravilhosa, tem serra, tem sertão. Então, é procurar fazer atividades com a criança e os adolescentes que não estejam envolvendo o uso dos celulares, né? Então, talvez retomar isso, inclusive com os adolescentes. Com os adolescentes, talvez isso seja um pouco mais complicado, mas a família precisa conversar. Sim. Sim. Primeira questão, acho que antes mesmo da escola, é dizer assim, olha, como é que a gente vai usar aqui esse celular? Né? Como é que a gente vai usar esse aparelho? Então, aparelho também nas mesas de almoço, jantar, ou quem não tem uma mesa. Isso é muito comum, né? Deixar a criança no chão e com o prato e o celular ali assistindo um jogo. Né? Então, e às vezes a mãe já está em outra atividade, ou o pai está em outra atividade. Então, envolver o pai e a mãe nisso, porque isso às vezes cabe muito à mulher, né? Muito um papel, a mulher, a mãe que tem que regular, né? Mas isso essa noção de limite a gente precisa estabelecer. Sim. E isso tem que ser feito cronologicamente, né? Então, ou de segunda a sexta a gente usa assim, ou no sábado. Então, é um acordo que tem que ser feito. Né? Sim. Então, a gente tem que pensar em acordo. E para a escola, a indicação maior é a gente pensar em uma proposta pedagógica, porque eu não sou aquela pesquisadora que defende a proibição, né? Eu acho que proibir a gente está indo na contramão. Nós estamos indo contra, como eu disse, o que não volta atrás. Então, assim, mas a gente pode estabelecer e criar dentro do nosso planejamento, né? E aí eu faço questão, assim, estou falando aqui para professores e professoras, assim, que tente trazer isso para o seu planejamento. Durante a pandemia, os professores, assim, alguns que já sabiam lidar, uma geração já aí que saiu da faculdade mais cedo, eles já tinham propostas de atividade envolvendo os aplicativos. Alguns conseguiram fazer excelentes trabalhos, né? Então, retomar isso, sabe? Porque, assim, parece que a gente esqueceu, né? Então, talvez retomar isso e pautar isso para a escola, né? Assim, conversar. Tanto criança quanto criança, quem prepara a criança é o adulto.
né? Então, isso fica muito a cargo da escola. Então, os professores têm que se reunir, os pais têm que se reunir para estabelecer esses horários de limite. E os adolescentes, a gente precisa escutar esse menino também. Sim. Né? A gente precisa abrir esse diálogo tem que ter essa relação dialógica, inclusive para conversar com ele, o que é que você está assistindo e o que é isso, né? Então tomar pé, como se diz, do que é que tá acessando, porque os professores passam o maior tempo, né, na escola, esse menino, mas quando ele volta para casa, muitas vezes não tem a regulação, né? E é preciso pai, avô, que às vezes é o pai, né? Famílias, outros rearranjos familiares que a gente tem hoje, né? Que são famílias homoafetivas, né? A gente precisa conversar, a gente, famílias que adotam crianças das várias idades, então isso tem que ser, como eu digo, isso tem que ser na pauta na mesa. Sim. É uma discussão que a sociedade está se devendo há muitas décadas, né? Porque na minha adolescência a discussão já era TV e computador no quarto da criança ou do adolescente. E a gente não trabalhou isso e agora está tendo que trabalhar quanto a celular e telas, né? Eu vi uma pesquisa nos Estados Unidos que eles tem famílias que estão agora com uma TV em casa, que tiraram as TVs dos quartos. Né? Levaram para a sala agora. Para a sala. Onde tem supervisão dos adultos, né? Dos responsáveis. E era aquele momento que a família se reúne, né? Assim, então, que levaram para a sala. Uhum. Então, é isso que eu digo, não é proibir, mas eu acho que a gente estabelecer... Nós somos uma geração que veio dos limites, né? Então, e aí é preciso dizer para a criança, olha, você não tem idade ainda, né? Maturidade. Os adolescentes, eu acho que é importante conversar, fazer aquela roda na escola, né? Traz o violão, mas assim, gente, vamos fazer aqui uma poesia com isso, né? E conversar com eles. Eu acho que essas oficinas didáticas e na escola, elas são fundamentais, inclusive sobre o cyberbullying. Eles sabem falar mais do que a gente sobre isso, né? E dizer que assim, né? Aquilo ali não é uma punição, a gente não está falando de censura, né? Cyberbullying, professora Sinara, tem situações que os meninos se encontram, inclusive para dizer assim, olha, para definir a sexualidade. Virtualmente. Virtualmente. Isso sem ninguém saber. E tem um esquema de cores, né? Para quem não está acompanhando, gente, tem uma pesquisadora que estuda cyberbullying, que agora não me veio à memória, mas eu prometo botar nos comentários, que ela estava justamente pesquisando os emojis. Então, o emoji de coração rosa significa uma coisa, o emoji de coração vermelho significa que eu estou apaixonado, o emoji de uma pimenta significa isso. Então, essa questão dos emojis, né? Porque, na verdade, eles têm outras formas de comunicar que, pra gente, não é usual, né? Então, muitas vezes as pessoas colocam lá várias frutas, né? Ela estava pesquisando, a última vez que eu vi, ela estava pesquisando algumas imagens, algumas frutas, entendeu? E também isso também é utilizado no Brasil. A gente não pode deixar de não falar das facções, né, gente? Aqui que é algo que é bem recorrente no estado do Ceará. Então, algumas facções, por exemplo, usam aquela bandeira vermelha, né? Que é o red flag, que é o comando vermelho e a bandeira vermelha. Certo? Então, nas publicações, então, que é para dizer que aquela publicação é ligada ao comando vermelho, né? Alguns sinais, né, de outros, né, números. Então, assim, é muito importante que a escola se abra para esse debate. Não tenha medo de falar desse assunto, porque a gente fica horrorizado quando acontece uma tragédia, quando acontece algo, mas e qual é o nosso papel enquanto educador? Por que a gente não fez nada? Por que a gente não abre um debate sobre bullying? Por exemplo, eu conversando com uma aluna, eu descobri que o termo "meu shampoo está acabando" era um termo que eles usavam na internet para dizer que queria cometer suicídio. Poxa. Entendeu? Então, se você chega em casa, vá lá na sua rede social. Antigamente você usava Facebook. Quando eu fiz isso, já tem uns 10 anos, tá, gente? Escreva assim na sua rede social: "meu shampoo está acabando". Você vai ver quantas pessoas escreveram isso. Faça esse teste quando você chegar em casa. Pesquisar, né? Pra você ver Sim. que eram meninas, crianças, e geralmente meninas,
menores de 15, de 17 anos que estavam pedindo socorro. Era uma linguagem que eles criavam, meu shampoo tá acabando, para dizer que eu estou muito sufocada e eu vou cometer suicídio. Então a gente achava isso, e na época que eu pesquisava o Facebook, e a gente encontrava e dizia, olha, liga pro o CVC, que é o... É o 180, É o né? 180, não é o 181, não. Aí o que acontece? 180 é o Disque É o da É o violência. da violência, Sim. Então a gente tentava, inclusive eu vi isso numa rede social nossa, né, do Instituto Federal, que a gente viu uma aluna nossa que colocou isso, e foi uma das minhas monitoras que disse, olha, Sinara, essa menina escreveu isso aqui, o que é que significa isso? Que eu não entendi. Sem Essa contexto, né? mensagem. Ela botou isso no grupo, o que é que isso significa? Eu ligo para psicóloga urgentemente e manda a psicóloga conversar com essa aluna, porque essa aluna ela está pedindo socorro. Então, muitas vezes tem sinais, né? Então, é importante que essas pesquisas, por isso que é tão importante trazer pesquisadores como a professora doutora Liz Martins Torres, para a gente se alertar que existe um outro universo, um outro mundo além do real, que é o mundo virtual, e que o nosso jovem, na verdade, gente, tudo isso que eu estou aprendendo são eles que dizem para mim. Eles que dizem para mim, ó, você está mandando coração que cor pro teu namorado? Eu estou mandando amarelo. Ih, tu tá dizendo que tu quer ficar na zone friend com ele, tu não quer namorar com eles. E é. E qual é o coração que eu tenho que mandar? Tu tem que mandar o vermelho, que é pra tu dizer que tu tá apaixonado, tu tá afim do cara. Se tu mandar amarelo, tu tá dizendo que tu só quer ser amigo. Ai, é. Então, aí a importância da gente começar a estudar, gente, esse fenômeno, porque o cyberbullying, ele não é da nossa época que você dizia assim, ah, você é 4 olhos, ah, porque você usa óculos. Não. Você ficava chateado. Hoje é bem mais denso, hoje é bem mais complexo. Numa linguagem, às vezes, que a gente não compreende, né? E Tem a gente tem que ficar feliz se o adolescente questionar ou tentar resistir a essa proibição, porque afinal vai ser um indício de que a educação está cumprindo o papel de formar cidadãos críticos, né? Se eles só baixassem a cabeça, eu acho que a educação falharia se eles não questionassem. Tem um material que eu posso, inclusive, passar para vocês, que é da Cátedra Unesco, lá de Brasília, que é um material sobre os jovens e juventudes e tecnologias. Essa pesquisa foi feita no Brasil inteiro. Desde o jovem que está lá no sertão, o jovem que está no Amazonas, né? O jovem que está no sul do Brasil, e como é que eles acessam. Então, o modo operante do jovem hoje é muito similar, né? Mesmo ele tendo um celular simples, o modus, como a professora Sinara está dizendo, né, de condução disso, é muito similar. E a pesquisa vai mostrando isso, né? Tem até um texto que é Eu Sou, Mas Não Existo, né? Que é uma moça que posta um vídeo e ninguém curtiu. E aí ela entrou em crise psíquica porque ninguém viu, Eu tô invisível. né? Eu estou invisível, né? Eu não existo, né? Então, assim, eu tenho que estar na rede, eu tenho que estar no E debate, ser visto, né? né? E ser visto, né? Então, a gente está vivendo nessa... Tem o o livro Fábrica de Cretinos Digitais, que já Isso. fala que é muito importante. Eu indico para os educadores, né, para a gente ver isso. Para os pais também é importante a gente pautar isso. E tem um documentário, Desconectados, que é um documentário que a Folha de São Paulo produziu na época da pandemia, que é os meninos que estão aqui na sala quiserem ver. É assim, a disparidade de realidades no Brasil, dos acessos, né? Tem muita gente excluída digitalmente, né? Mas aí pega o dinheiro que é do Bolsa Família, o dinheiro que é, às vezes, agora do programa Pé de Meia, para parcelar um celular, né? E não sei quantas vezes. E aí o documentário vai falando assim, gente na BR tentando pegar um sinal de celular para ensinar o menino uma equação matemática. E às vezes eram os pais que estavam ensinando. Então, e aí eram vários meninos, assim, as pessoas deixando o material, os carros, assim, em cidades muito longe, os barcos, o pessoal deixando material de barcos no Amazonas, né?
Então, assim, isso é sério, né? Nós estamos falando, é esse mundo, e aí a gente precisa se antenar e conversar sobre isso. Então, já parabenizo aqui o CREAD com essa iniciativa e divulgar, né? E trazer mais jovens, né? E pais, e eu acho que a gente tem que espalhar isso, tem que disseminar. Eu acho que é uma semente que vocês estão plantando e a gente está. Eu fico muito feliz e agradecida por poder contribuir aqui com vocês. A gente agradece demais a senhora ter aceito o nosso convite. Foi uma excelente conversa. Vocês que estão nos assistindo, mais uma vez lembrando, nós precisamos tocar em alguns assuntos porque são consequências e perigos dessa temática. Mas o nosso intuito mesmo é que esse alerta ajude você, educador, seja docente ou técnico educacional, administrativo educacional, seja responsável por uma criança ou adolescente, a entender esse perigo e, se for do seu alcance, colaborar com essa iniciativa que as escolas no Brasil todo estão obrigadas a seguir, mas que seja de um modo suave e que permita que a tecnologia educacional continue surtindo seu bom efeito, né? Como a professora Liz bem ambientou, não é o caso de tirar completamente, aí não dá para retornar da evolução tecnológica, ela realmente afeta para mais o desempenho em todas as áreas na nossa sociedade, mas se não houver acompanhamento e controle, nós corremos sérios riscos de não haver cultura no futuro. Por isso, espero que tenha gostado de toda a nossa conversa. Professora, muito obrigado mais uma vez por ter vindo, por nos ajudar a compreender essa área. E agora nós vamos retornar às nossas atividades, que a pesquisa e a educação não param, né? E não esqueça de curtir, comentar, clicar no sininho, né? E fazer com que esse podcast possa crescer, tá bom? Foi um prazer estar com vocês. Então, muito obrigada mais uma vez, professora Liz. Obrigada ao CREAD por oportunizar mais um podcast Diálogos Conectados. Um dia eu aprendo. Até mais, gente. Foi um prazer. Gente, eu ainda estou aprendendo, então quase que eu esqueço. Não esqueçam de responder o formulário que a gente vai fixar na legenda e também nos comentários aí do vídeo, pois esse formulário foi que nos ajudou a ter a ideia de continuar o projeto e, se você responder, vai nos ajudar a ir melhorando cada vez mais.